Senhoras e senhores, essa é uma semana muito triste para quem curte podcasts. Para mim, o melhor podcast do Brasil, disparado, sem sombra de dúvidas, tá prestes a não ser mais a mesma coisa. Aparentemente, Arthur Petri e Thiago Carvalho brigaram e aparentemente Thiago Carvalho está fora do Saco Cheio TV. E resolvi fazer esse vídeo aqui depois de muito tempo sem mexer nesse canal, só dedicando aos meus projetos do Bayern de Munique. Resolvi voltar devagarinho aqui com alguns vídeos de outra maneira, né. Vamos ver se a gente dá continuidade bastante aqui, cara. Fato é que eu fiquei muito chateado, cara, fiquei muito triste com isso, porque eu, pô, assino o Saco Cheio TV. Antes eu era só um ouvinte tigre que ficava no YouTube, né, e depois resolvi assinar o Saco Cheio TV, porque era aqui em Portugal, que são 3, 4 euros, o equivalente a 3, 4 euros por aí. Um preço muito baixo para uma qualidade absurda, principalmente, por causa da desinformação, né. Ainda não pensei se vou cancelar minha assinatura, não sei se é um bait dos caras também, né, existe a possibilidade também, embora eu acho que não, mas, eu fiquei muito triste, cara, fiquei muito triste. Cheguei na segunda-feira pra ouvir o Desinformação e no pré-show teve um comunicado, né, do Petri dizendo que o Thiago Carvalho não faria mais parte da Saco Cheio TV, e isso aí me deixou bastante triste. Será que eles brigaram mesmo? Aparentemente sim, né. Mas vamos ouvir o pronunciamento do Petri a respeito da Saco Cheio TV e da treta com o Thiago Carvalho, e depois vamos saber mais ou menos o que que aconteceu, né. A Vamos ver partir aqui. de hoje, aqui no programa, e Thiago Carvalho não faz mais parte do Desinformação e do Saco Cheio.tv. Eu sei que você que ouve o programa precisa de alguma explicação. é, Afinal de contas, estamos aqui há tantos tempos, há tanto tempo. E não é a primeira vez que isso acontece num programa desses, não será a última. Daqui a pouco eu vou É um passar programa direitinho esse que print aí, acontece, pra a gente gente tem ler que direitinho lidar, com calma. e é uma merda. Se você me conhece do Saco Cheio Podcast, você sabe como eu sou péssimo em conflitos, em problemas com pessoas, em contato com pessoas. E isso aqui tá sendo absolutamente horrível pra mim. Tá tenebroso. Eu não queria estar falando nada disso, mas o, o, o espaço que eu ocupo, ou a posição que eu tô, exige que eu assuma essa posição agora e tenha que falar, mas eu te prometo que se eu pudesse escolher, eu tava fazendo o pré-show, ou dormindo, ou eu teria saído correndo pela rua e parado na primeira casa que tivesse com a porta aberta e faria parte daquela família para sempre, tá bom? Então, eu vou falar de minha parte como dono aqui do Saco Cheio TV, criador do projeto, o que estava acontecendo comigo, tá bom? Eu não vou falar sobre outras pessoas, sobre o que os outros querem, fazem, acham que tá certo ou que tá errado, tá bom? Eu vou falar sobre a minha experiência, o que eu acho, o que eu sinto e o que eu tive que fazer, tá? Então, eu no último fim de semana, aliás, no penúltimo fim de semana, eu tava há 2 semanas com crise, aquela crise que quem ouve o podcast Saco Cheio conhece, que eu tenho de tempos em tempos, e só que dessa vez a crise não tava passando, tá? E aí eu tive que fazer alguma coisa, e quem ouviu o último podcast sabe que o Saco Cheio, que eu fui pro meio do mato e fiquei um tempo lá. Uma das coisas que estava contribuindo para essa minha crise, que eu fico doente, que eu fico com dor no corpo, etc e tal, era esse programa aqui. Mas, como eu não tenho esse perfil de falar para os outros o que fazer, ou dar minha opinião sobre X ou Y, eu sempre fico na minha, eu sempre fico quieto, eu espero o tempo passar e acho que tudo será uma fase, que as coisas vão melhorar, eu fico quieto na minha, mas a minha felicidade, a minha mente, a minha cabeça não estava em ordem nos últimos meses, porque eu não estava gostando do que estava se tornando o desinformação. Eu não estava feliz. Até essa parte aí do Petri falar que não estava bem e tal, não sei o quê, isso aí a gente já entende, né, já várias vezes ele, eh, dá um espaço entre desinformação e outro, às vezes ele não faz uma desinformação e deixa o time desfalcado, às vezes o Thiago não faz. Então isso aí era normal até, ele já falou várias vezes que tem vezes que ele fica muito mal e que tem que ter uma pausa, tem que ir para o meio do mato, isso aí
Isso aí até aí tudo bem, mas depois vem a parte que ele diz que desinformação já não estava sendo mais a mesma coisa e, cara, talvez seja falta de percepção minha, mas isso aí não me pegou não, mano. Dá play aqui. em, em participar do programa, em fazer o programa, em ver o que estava acontecendo. É claro que existiam vários momentos incríveis, óbvio que existiam, e é justamente esse o ponto onde você fica no meio do caminho, porque ao mesmo tempo que você tá sentindo que você não quer mais, que tem algo errado, que tem algo estranho, tem momentos bons que te fazem ignorar as coisas ruins que você está sentindo, e você continua, e você ganha mais esperança, e você ganha mais estamina, e você fica, e você vai ficando, porque é um mix de coisas boas e coisas ruins. E eu tava nesse embate na minha cabeça, eu não sabia o que fazer. E eu tava sentindo muita vontade de pedir pra sair do programa e deixar o programa pra equipe, vender o programa, ou manter ele aqui no Saco Cheio TV com as pessoas, se elas quisessem continuar aqui, ou se elas quisessem pegar o programa e fazer em outro lugar, a gente combinaria alguma coisa, mas eu tava sentindo nos últimos meses muita vontade de sair do programa. Essa coisa tava batendo em mim o tempo inteiro, chegava em casa, eu falava com a minha mulher, pô, tô a fim de sair, ela falava, não, isso é uma fase, continua. Eu ficava, puta, mas tá difícil, tá estranho, eu não sabia explicar o que que era, eu tinha algumas coisas na cabeça, mas era uma confusão mental. E por eu não saber se eu tava sentindo algo que eu poderia sentir, se era uma frescura, se eu tava errado, foi que eu comecei a cair nessa crise. E eu decidi ir lá pro meio do mato nesses dias pra ver se com menos estímulos eu pensava melhor no que eu tava sentindo e pensando e cogitando. Pra ver se eu não tava louco, se eu tava com tudo em ordem, porque era muito difícil lidar com a vontade de sair do desinformação. Eu pensava, não, eu devo estar viajando na maionese, eu devo estar errado, não é possível que eu esteja sentindo isso. Mas só pra explicar pra você por que eu tava tendo esses sentimentos que eu não sabia se eram certos, é que eu não tava gostando do rumo que o programa tava tomando editorialmente falando. O programa tava virando um lugar pra reverberar ideias pré-fabricadas e ideologias fixas e um pensamento único, exclusivo e característico de um grupo específico na internet, que é essa direita conservadora, Olavo, Trezoitão, Pô, mas aí eu acho que ele aí não dá pra concordar não, né, paizão? mulher não sei o quê, homem não sei o quê. Essas coisas estavam me cansando demais. E eu tava sentindo essas coisas. Mas, de novo, eu não sabia se eu tava certo em sentir essas coisas. Eu não sabia se eu tava com a mente no lugar. Então eu resolvi ir lá pro meio do mato pra ver se eu me curava dessa crise, porque é uma pessoa que tem o que eu tenho, que é o autismo, quando se vê numa situação com muito estímulo e muito conflito e você tem que tomar muita decisão, você quebra. Não é que você quebra, você dorme. É isso que acontece quando você se pega numa situação dessas, com muito estímulo. Você desliga, o seu corpo desliga e você passa 3 dias dormindo. É uma loucura. Então eu fui pra lá e tava cogitando essas possibilidades, pensando em tudo isso. E no meio da minha estadia lá, algo muito grave estava acontecendo nos bastidores aqui do Saco Cheio TV, que eu não sabia. Então eu cheguei lá segunda, vivi o meu dia normal. Terça-feira acordei, vivi meu dia normal, e aí chegou até mim, por ninguém da equipe, chegou até mim uma informação de que tinha acontecido algo que não era legal. E quando essa notícia chegou até mim, eu fui obrigado a entrar em contato com todo mundo da equipe e conversar sobre isso, sobre o que estava acontecendo. A situação em si que aconteceu, eu não vou entrar em detalhes porque ela envolve outra pessoa que é anônima, Mas a gente vai falar aí um pouquinho sobre o que parece que aconteceu. que se ela quiser aparecer, se ela quiser botar a cara pro público, aí é um negócio com ela. Eu também não vou entrar em detalhes sobre a história, porque as partes envolvidas, se quiserem, façam isso, mas eu não vou fazer, porque eu não vou entrar nos méritos da questão, quem tá certo, quem tá errado, quem fez primeiro, quem fez depois, eu não tô nem aí pra isso. O ponto é, algo grave estava acontecendo enquanto eu tava fora, algo que colocou toda a equipe numa linha cruzada, digamos assim, que não era um lugar bom para se estar. E a forma como essa situação foi lidada foi da pior maneira possível. Foi de uma maneira adolescentística, infantil, retardada, débil mental. Foi tudo de errado que. Porque o meu ponto não é se a situação em si. Aliás, quem está certo sobre a situação em si, quem começou, quem fez primeiro, quem tá com a razão. Esse não era o ponto. O ponto é como que essa situação foi respondida e lidada depois que ela começou. E eu tô te falando, foi da pior maneira possível. Foi da maneira mais infantil que você pode imaginar. Pelo menos ao meu ver, tá bom? E quando eu fiquei sabendo de tudo isso, eu entrei em contato com a equipe inteira, porque quando eu tava sentindo essas coisas de sair da desinformação, eu achava que era uma coisa só minha. Eu tava pensando, não, eu devo ser um fresco, eu devo ser chato, eu devo ser insuportável, eu não vou incomodar ninguém com essas minhas merdas.
Eu vou pro meio do mato e se eu decidir sair, eu comunico que eu saí e as pessoas continuem fazendo felizes da vida as coisas. Pô, mas ele foi pro meio do mato por causa disso, cara. Eu não. Cara, eu não tô comprando essa ideia, não. Tô começando a achar que é bait, tá? Embora seja muito difícil, né, cara? É muito. Tá, se for um bait, é um bait muito bem feito, cara. Mas depois que estourou essa situação, eu fui obrigado a conversar com todo mundo. Eu tive que encarar isso e fiz reuniões com todo mundo pela internet, que lá tinha uma internet boa, então eu pude conversar com todo mundo. E nessas conversas com todo mundo, para minha surpresa, eu não estava sozinho no que eu estava sentindo. Então não era uma coisa que só eu estava incomodado, que só eu estava desanimado e só eu estava percebendo. Era uma coisa que estava pairando no ar e estava todo mundo sentindo a mesma coisa. Olhando de fora, tá? Eu duvido que Caio Delacqua e Ledesma estivessem sentindo isso também a respeito do Thiago Carvalho. Duvido, duvido. Pessoas que não participam dos programas, pessoas que não estão atrás do microfone, também estavam incomodadas com isso que eu relatei, dessas ideias As pessoas que não participam do programa, o quê? Ouvintes? Porque se for ouvintes é bobeira, porque o Desinformação já cagou na cabeça dos ouvintes aí, de cortar comentário, de falar que o ouvinte tem que só ouvir mesmo, e zaralhar, e várias vezes ligar pros caras pra cortar os caras de sacanagem. A última coisa que eu esperava o Petri fazer é ligar pra ouvinte. Agora, se não for ouvinte, se for gente da empresa, bastidores e tal, aí é outra parada. fabricadas, dessa insistência nesses assuntos, nessa ideia fixa sobre certas coisas que era sempre puxada de alguma maneira, não importa o que tivesse sendo falado. Esse sentimento de incômodo estava sendo compartilhado por todo mundo, das pessoas que participam do microfone e das pessoas que estão nos bastidores. E aí, juntando tudo isso, essa situação que foi absolutamente escrota, idiota, imbecil, e o jeito como ela foi lidada e respondida, que foi assim, 10 vezes pior. Porque uma coisa é você fazer uma cagada. Tudo bem, todo mundo caga, todo mundo é. Mas depois continuar chafurdando na merda e achando que é um mérito sobre estar certo ou errado e não entender o que estava em jogo, o que estava acontecendo, qual era a melhor a atitude madura a se tomar. Isso não foi levado em conta. Era só quem tá certo, quem tá errado, quem começou, quem não começou. Foi esse tipo de coisa que surgiu a partir dessa situação. Então, juntando todos os pontos, a minha sensação, a sensação de todo mundo que eu conversei depois, mais esse fato em si, que para mim foi a pedra final de tudo, eu comuniquei o Thiago que ele não ia mais participar do Desinformação, nem do Saco Cheio TV, Pô, moleque. e, Quando eu e cheguei nessa parte aqui na plataforma lá ouvindo Desinformação, eu fiquei mal. Fiquei bolado, é triste. isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes dessa história. Se as duas partes envolvidas quiserem, que sejam felizes aí, espalhando essa história, se atacando, dizendo quem tá certo, quem tá errado. Aí se virem, porque isso não é da minha alçada, tá bom? Foi uma série de situações que me incomodou demais. Eu fiquei na minha por muito tempo, fiquei quieto, eu achei que não tinha que encher o saco com ninguém com as minhas merdas. E depois dessa situação foi uma foi um fato que só me desanimou completamente e me deu a certeza assim, não dá mais, não tem como. Eu não sei o que tá acontecendo na vida dele especificamente, mas eu sei que ele vai ouvir, algumas pessoas vão ouvir isso aqui, vão passar pra ele, mas eu a frase que eu quero deixar pra ele, pra quem vai passar isso aqui pra ele é: eu considero ele um cara muito talentoso pra comunicação, um cara que quando não tá nessa Aí vem aquela morde-a-sopra, né? Depois de comunicar o problema, ele vai dar aquela elogiada, aquela maciada, pra poder também não ficar parecendo que foi ingrato, essas coisas assim, né? neurose de Ítalo Marcilli, de Olavo, de Trezoitão, de mulher, de homem tradicional, é um cara que consegue E daqui a pouco a gente vai ver, mas o Thiago pegou pilha com esse papo de neurose. alcançar lugares muito interessantes, tem repertório muito interessante pra fazer isso aqui que a gente faz, tem talento pra imitar. É um cara que eu considero brilhante e por isso trouxe pra perto e fui vendo o desenvolver desse cara atrás do microfone de uma maneira muito positiva e alegre. Mas eu vi também esse brilho sendo apagado, principalmente nesse ano, com não sei o que aconteceu. E não sei se eu tô certo, mas eu tô falando a minha percepção de cara que criou isso aqui, que idealizou isso aqui, que visualizou isso aqui e que fez isso aqui acontecer e que trouxe pessoas pra perto. Quer achar que eu tô errado, que eu sou um merda, que eu sou um beta, que eu sou um bosta? Pode achar. O que eu tô falando é, na minha percepção, do cara que tá aqui atrás do microfone, que opera o programa, que opera a mesa e que faz de tudo pra criar bons programas, eu estou dizendo que eu vi um brilho enorme sendo apagado na minha frente
E eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, era uma coisa muito esquisita, mas essa é a minha visão do que eu vi, tá? Tá ok, foi isso, né? Aí agora vai ficar o restante do vídeo aí mó tempão. Beleza, aí logo depois o Thiago Carvalho se pronunciou a respeito, tá? Num vídeo não listado no canal dele aqui, a gente vai dar uma reagida aqui rapidinho. Eu espero que esse vídeo não fique também muito longo, né? Vai acabar ficando longo, dane-se, mas eu sei que a galera vai querer ver aí também. Estou aqui fazendo esse vídeo não listado, né? Não listado porque às vezes tem pessoas que vão receber isso no feed, na notificação, que nem sequer sabem, né, do que está acontecendo. Então, para não poluir este feed e fornecer este vídeo somente para quem de fato quer ver esse vídeo, está aqui, não listado. Se você clicou, é porque você sabe o que está acontecendo e você quer ver o que eu tenho para falar sobre isto. Muito bem. Eu estou aqui para falar da minha saída do Saco Cheio TV e do Desinformação, minha saída compulsória, eu não quis sair. E sobre um pronunciamento feito no Desinformação de hoje, dia 6/11/2024, quarta-feira. Certo? Muito bem. Para explicar previamente, antes da explicação, antes do meu pronunciamento, basicamente o pronunciamento que foi feito hoje no Desinformação consiste em duas partes, né? A gente pode dividir em duas caixas. A primeira caixa tinha uma situação cumulativa já acontecendo de tempos, uma insatisfação com a minha presença, da qual, né, insatisfação da qual eu não estava sabendo, nunca foi comunicado, nunca foi dito. Pelo contrário, da minha perspectiva, o programa estava no auge. Tanto em questão de views, em questão de inscritos, em questão de monetização, em questão de assinantes, em questão de comentários, em questão de mensagens privadas que eu recebo, de, cara, o programa tá muito bom. Aí eu já não. Pô, mano, é assim, que várias vezes. Eu também tô falando de fora, mais uma vez, eu tenho que explicar que eu tô falando de fora, né? Olhando pelo meu ponto de vista. É estranho o Thiago Carvalho começar desse jeito, porque várias vezes eles demonstraram, um pouco na sacanagem também, que a opinião do ouvinte não importa. Eles estão ali pra fazer o que eles querem e o ouvinte, goste ou não, ele tem que ficar na dele. E aí depois usar isso como um argumento, tipo assim, o feedback dos caras tava maneiro, gostei, tava no áudio o programa, em inscritos, em visualizações. Tipo assim, eu não sei se era bait dos caras, agora eu não sei mais nada, né? Mas antes parecia que eles estavam dizendo assim, foda-se esses caras aí, tô nem aí pros inscritos, eles têm que só assistir, consumir e ficar quietos. Não ligamos pra opinião de vocês, pedestres, tigres. E aí agora ele começa o vídeo com esse argumento. Eu não saquei muito também. Todo mundo voando, tá todo mundo no auge. Essa era a minha visão. Então tem um quê de surpresa em falar que existia um sentimento cumulativo de insatisfação com a minha presença no programa, certo? Inclusive, essa surpresa ficou maior ainda quando ele falou que se comunicou com o resto da equipe, tanto as pessoas na frente do microfone quanto as pessoas atrás do microfone, que trabalham nos bastidores, que compartilhavam da mesma opinião. O que é bem curioso, porque as pessoas da frente do microfone almoçavam 2 vezes por semana comigo e a conversa era outra, era justamente isso, o programa tá no auge, pô, que programa foda hoje, o programa foi muito foda, tá todo mundo foda. Isso é brabo mesmo. Então eu não sei se eu me Era recuso isso a aí que tava acreditar, acontecendo. se é mentira, se ele tá, né, usando ali essas pessoas pra dizer, confirmem a minha tese aqui, que vocês também estavam insatisfeitos, ou se essas pessoas falaram de fato, né, de maneira privada com ele, que de fato estavam insatisfeitos. Mas então, o que eu preciso dizer é, isso nunca foi dito, comunicado, não houve nenhum tipo nem de sinal que isso pudesse estar acontecendo. Pelo contrário, eu achava que o programa estava na sua melhor fase. Então, além dessa questão cumulativa de insatisfação a meu respeito, que já vinha acontecendo há tempos, teve uma situação pontual, um problema que aconteceu e que serviu mais ou menos como um estopim, né, definitivo para bater o martelo que eu deveria sair do programa. Perfeito? Bom, vamos falar da coisa cumulativa primeiro. Os argumentos oferecidos foram: eu estou excessivamente ligado a tradicionalismo, conservadorismo, falar de mulher, falar do Olavo. Agora, eu queria saber qual homem tradicional, esse termo que ele usou, ficaria falando essas coisas que tem trecho do Desinformação, gente. Tipo assim, pra você ver se um argumento procede, você olha pra realidade. E não é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai nos últimos reels do Instagram do Desinformação, dos quais eu participei, e a gente vê aqui, educando com o cu, né? Um Pô, mano. transexual, né? Do qual eu ainda falei, né? Nossa, ele é bonito de rosto, ela é bonita. E fiquei cogitando ali, obviamente, que no humor, com o Caio, se a gente ficaria com ela.
Se era melhor ter rosto bonito ou corpo bonito. Que tipo de conservador, sei lá, cristão, não sei. Eu não lembro exatamente quais palavras, mas acho que foi tipo homem tradicional, bitolado, que tá maluco e neurótico com esses assuntos, falaria dessas coisas. Olhem os últimos trechos do Desinformação no Instagram, dos quais eu participei, e vê se um bitolado conservador tradicionalista falaria essas coisas, ainda que de brincadeira. Então, assim, é um argumento que não se sustenta. Isso é verdade. Os caras que ficam falando, fazendo conteúdo disso aí, levam as paradas muito a sério, né? Os caras são incapazes de fazer uma sacanagem a respeito desses temas. E o Thiago fazia isso com maestria. Ele conseguia fazer a sacanagem sem, ao mesmo tempo, também exagerar. Ele fazia as paradas na dose certa. E isso era uma das coisas que funcionava muito bem, né? É muito triste também ficar falando funcionava, né? Falando isso no passado. Pra mim ainda funciona. Funciona muito bem no Desinformação. Acho que o match que dava das personalidades desses caras juntos, né? O Thiago junto com o Petri, principalmente, funciona muito bem. Aí depois o Caião também ali, em alguns pontos ali, adicionando as palavras certas, o tempero, né? Formavam uma receita maravilhosa de programa aí. E, cara, não tinha outro, não tem outro, não tem outro. Desde que o Flow se partiu no meio, né, com o Monark saindo, ficou aquela desgraça lá. O Vilela tem alguns podcasts bons, mas muito mais por causa dos convidados. Tem outros podcasts aí que os caras tentam aí emplacar e aí mas nenhum deles se compara com o Desinformação. Mas o Podpah é o mais visto, mas o Podpah é uma desgraça, né? Não tem como, os caras não tem. A gente não tem nem palavras pra descrever o Podpah. Muito ruim, há muito tempo. Às vezes eu pego alguns trechos pra ver só por causa dos convidados. Às vezes tem alguns convidados bons e a gente quer ver o que os caras estão falando, mas pô, ficar vendo o Igão e Mítico conversando é brincadeira, né? Já o Desinformação não precisa de convidado. Quando tem convidado, às vezes até não fica tão bom quanto os caras sozinhos, né? Então, pra mim, era disparado o melhor podcast do Brasil. E eu espero que seja um grande bait que não termine, cara. Agora, falar de mulher e citar o Olavo, primeiro que não era em todo podcast. Eu nem sei do que ele tá falando, se eu parava no meio do podcast e falava, o Olavo falava isso. Isso acontecia de vez em quando, mas o ponto sempre aconteceu. Desde o início do Desinformação. Você pega a Desinformação de 2020, de 2021, de 2022. Sempre falei, sempre citei o Olavo. Tem um podcast meu de 2016, que ele é inteiro falando sobre... Eu acho que o título do podcast é A Mente Feminina, ou O Profano Feminino. É dissecando um livro inteiro do Nessarran Alita, que é um cara que escreveu uns livros, é meio que precursor de todo esse movimento aí. Não que isso seja legal ou bom. Cada um tem o direito de achar que isso é uma merda e que isso é legal. Não é esse o meu ponto. Meu ponto é, não dá pra me acusar de ter me modificado em relação a isso. Como se eu não falasse sobre isso, não me interessasse sobre isso, e agora eu tô me interessando excessivamente sobre isso, o que é simplesmente mentira. Inclusive, nesses vídeos passados, da 2016 e tudo mais, eu falava sobre esse assunto com muito mais agressividade, com muito mais violência, né? Muito mais imaturidade. E aí você quer mais uma dose de realidade, vai no meu canal e vê um vídeo recente que eu falei sobre Red Pill, sobre conservadorismo, criticando essas coisas. Tá? Então, assim, é muito difícil pra mim acreditar que esse de fato é o motivo, porque por trás das câmeras eu sei qual é o motivo real. E obviamente não é esse. Por que incomodava? Quer dizer, por que não incomodava nessas épocas todas em que eu falava sobre isso, né, desde o início da Desinformação, e recentemente passou a incomodar? A mudança foi na perspectiva do incomodado, que não se incomodava e passou a se incomodar. Algo dentro dele se modificou. Mas é óbvio que isso é um processo difícil de perceber e é muito mais cômodo falar, você mudou, você está diferente, né? É a pessoa enxergando o que ela quer enxergar, né? Por outro lado, eu acho que essa pessoa em questão, sim, mudou. Não só eu acho, tem no mínimo uns 2 anos, pelo menos desde 2022, eu vejo comentário, eu vejo pessoas com quem eu converso pessoalmente falando a mesma coisa, eu vejo DMs que eu recebo nas minhas solicitações de mensagem no Instagram, pessoas falando a mesma coisa, esse cara está estranho, esse cara de uns tempos pra cá parece que está sendo bastante influenciado por uma terceira pessoa, está esquisito, né? Enfim, o que também é natural, que as pessoas realmente mudam, eu também devo ter mudado em alguma medida. Só que o negócio que aconteceu foi a pessoa que eu fui me tornando, né? Não nesse conteúdo, porque esse conteúdo eu sempre falei, mas a pessoa que eu fui me tornando no sentido profissional. A diferença agora, e eu não sei se é o motivo do incômodo, a diferença que de fato existe é que eu comecei a trabalhar com isso.
E comecei a ganhar dinheiro com isso. Comecei a ser reconhecido por isso, não só pela desinformação. Isso de fato mudou. O que de fato mudou também, o meu conhecimento sobre essas coisas, porque eu comecei a estudar de fato muitas horas do meu dia, todos os dias, nos últimos anos. Então a minha quantidade de conhecimento também mudou. E é óbvio, né? Se a minha mente está tendo um contato muito mais frequente com um certo tipo de conteúdo, aquilo vai estar pairando na minha mente quando eu for conversar com alguém. Então talvez eu fique um pouco mais monótono mesmo. Mas não dá para dizer que isso fez eu ficar neurótico, bitolado, né, conservador demais. Basta ver o conteúdo que eu estava produzindo no Desinformação nos últimos tempos. É impossível uma pessoa bitolada com conservadorismo e tradicionalismo falar aquelas coisas. Perfeito? Bom, sobre neuroticismo, né? Neurótico. Aí ele pegou pilha. Primeiro, ele não sabe o que é neurótico. Ele Tá? pegou pilha demais. Obviamente, né? Tipo assim, isso aqui não é uma ofensa a ele. É só um fato, tipo assim, ele não estudou sobre isso. Então ele não sabe o que é neurótico. Ele não sabe o que é neurose. Tá, ele pode não saber exatamente o que é neurose, mas deu pra entender o que ele quis dizer com isso. Ele chama de neurose qualquer pessoa, né? Ele chama de neurótico qualquer pessoa que tenha um interesse fixo por um mesmo assunto por um longo período de tempo. A pessoa está neurótica com isso. E tipo assim, eu entendo a pessoa tá meio presa num estilo de vida meio anos 90, de chegar em casa, jogar um videogame, aí ver o que tem de filme, aí assistir um filme, ou um documentário sobre, sei lá, golfinhos, e aí depois nunca mais ver falar sobre golfinhos na vida, aí o interesse agora é, vou ver o filme da Barbie, aí se interessa por aquilo momentaneamente, depois sai fora, aí pega um livro sobre tal coisa, lê, depois se desinteressa e vai pro próximo. E aí, no tempo ali, sei lá, joga videogame, aí no final da noite, eu vou pedir um hambúrguer aqui e vou dormir, e vou repetir os meus dias para sempre assim. Não tem problema com isso. Inclusive, a maioria da população vive a sua vida assim. E tem uma outra parcela que vive a sua vida de modo mais aprofundado em algum assunto, que fica muito interessado por o mesmo assunto. Né? Não estou me colocando não vou me colocar aqui numa caixinha de gênio, mas a gente olha para os gênios da nossa história, a gente vai ver que os caras ficaram 40 anos, 50 anos pesquisando, estudando sobre as mesmas coisas, porque é o que o cara queria, bicho. E é assim que é a vida. Tanto um grupo quanto o outro é normal. Só que, o que tem de anomalia aqui? Parece que ele tem alguma insegurança, ele se sente magoado, agredido de algum jeito, por quem tem essa curiosidade profunda e duradoura sobre alguma coisa. Talvez porque ele desistiu de ter, talvez porque enfim. Isso aí é irrelevante, Tiagão. Isso aí é irrelevante. Por covardia, talvez quando ele vê uma pessoa assim, ele fica muito ciente de que ele desistiu. E aí ele começa a atacar isso como neurótico, aponta para o mundo inteiro, isso aqui é neurótico, isso ali é neurótico também, neurótico. Qualquer um que não tenha um interesse meramente tépido e superficial sobre qualquer coisa é um neurótico. Né? Nem sabe o que é neurose, meu Deus do céu. Aí tem umas afirmações também que não foi desse podcast de hoje, mas que são de podcasts um pouco mais antigos do podcast que ele faz sozinho, que é falar de masculinidade é neurose, é neurótico. Porque homem de verdade não precisa dizer o que é ser homem. E não precisa que digam pra ele o que é ser homem. Ele simplesmente é homem. Que é uma besteira absurda. Gente, a gente pode gostar de um cara pelo entretenimento que ele proporciona, pelas coisas engraçadas e tudo mais, mas vamos ser honestos. Até quem tá do lado dele nessa história, vamos ser honestos. Cara, mas aí ele levou a sério demais uma resenha, uma brincadeira do Petri. Petri faz o Saco Cheio TV zaralhando, né? O Saco Cheio Podcast ele faz zaralhando. Algumas vezes ele mete um personagem, ele fala as coisas de sacanagem. Se também pegar isso literal que ele falou aí, pô, pegar de uma forma literal o que ele falou, também. Eu entendo também, porque o Thiago tá, pô, provavelmente tá muito chateado depois dessa parada. Se isso não for um bait, que eu tô torcendo pra que seja. Mas. Se não for realmente o bait, se foi isso mesmo que aconteceu, eu entendo também que ele fique muito chateado e esteja levando algumas coisas muito a sério que não deveriam levar, que ele não deveria levar, né? Isso aí cara, o Petri é doente, cara, chega a fazer 8, 9 horas de podcast nas sextas-feiras, falando uma porrada de coisa, defendendo o filme da Barbie, falando um monte de coisa. E, obviamente, ele vai falar algumas coisas que não procedem, pô. Você não tem como levar a sério tudo que ele tá falando. E aí o Thiago também pega pilha com essa parada aí. Pra mim é bobeira. É bobeira. Tinha que pular isso aí. Entendeu? Isso não é demérito, não. Isso é só uma realidade. O que ele sabe sobre alguma coisa? O que ele estudou de fato sobre história? Isso aqui é um erro. Mas essa é a graça, pô. Não ter estudado nada e dar opinião como se tivesse 100% de certeza. Várias vezes o Thiago também faz isso em desinformação, pô. Ele fala, sei lá, o bom é não sei o quê. Aí, tipo assim, o saudável é não sei o quê. Aí fala de um negócio de tomar bomba de forma irresponsável, sei lá. Numa pegada assim, o bom é misturar
É misturar tal droga com bebida. Tipo assim, ele já. Não foi exatamente com essas palavras, mas, pô, ele já várias vezes falou essa parada assim, na sacanagem. E provavelmente o Petri também faz isso na sacanagem no saco cheio. E ele não precisava levar a sério isso aí também, Bobo. né? Todas as civilizações, todas as épocas, todos os lugares do mundo se preocupavam muito em formar homens bons, ensinar. A gente nasce bebê sem saber nada, então alguém tem que ensinar a ser homem. E é óbvio que na crise que a gente tem, na família, que tem muitos lares que não tem pai, que não tem E claro que o que ele tá falando é certo, tá? Mas eu acho que ele tá levando a sério demais uma sacanagem do Petri, pô. figura, né, paterna, masculina, muitos jovens crescem sem essa referência. E se tem um cara que é bem desenvolvido no que tange a masculinidade, ele vai ensinar esses caras, vai fazer esse papel. E aí isso acontece, bicho, é normal, né? Eu vi um programa recente também, ele falando assim, tomem cuidado. Se alguém fala que sabe alguma coisa, o caminho certo, e quer te ensinar, foge desse cara. Ele tá perdido, ele tá neurótico. Né? Então, assim, chegou num ponto de extremismo da neutralidade, vocês entenderam? O extremismo da posição neutra. Eu nunca pensei que isso fosse existir no mundo, mas existe o extremismo da posição neutra. Em todas as posições eu tenho que ficar olhando, olha esse cara. Aí eu olho pro outro que é o antagonista desse, olha esse cara. Você entendeu? Essa posição é meio que obrigatória. Pô, ele imitando o Petri é brincadeira, né? Senão você é neurótico, se você tomou um lado, se você acha que existe alguma coisa que é certa. O negócio ficou tão extremo que assim, ele perdeu a capacidade de contemplar a possibilidade de alguém saber mais sobre algum assunto do que uma outra pessoa. E essa pessoa que sabe mais sobre um assunto específico do que essa, ensinar para essa. Tipo, ele tá dizendo que é impossível existir professor, existir ensinamento. Qualquer pessoa que fala assim, não, eu sei mais do que você sobre isso. Se você quiser aprender sobre isso, que eu sei mais do que você me paga e eu te ensino. Essa relação é fruto de uma neurose dessa pessoa que acredita saber mais sobre aquilo que outra pessoa. Então, assim, homem de verdade, para se tornar homem de verdade, tem que ser ensinado a ser homem de verdade. Isso também não é um argumento que eu tô colocando, gente. É só o céu é azul, 1 mais 1 é 2. Homem aprende a ser homem com outro homem ensinando. E é claro que ele vai pegar esses ensinamentos e vai praticar, né? E aí vai botar. Não 100%, né? Depende do homem que tá ensinando também, né? Vamos ser sinceros. A prova no mundo, vai se ferrar, vai melhorar com esses erros, com essas falhas. Mas a princípio, sim, essas coisas têm que ser ensinadas. Ou todas as civilizações de todos os tempos da humanidade estão erradas e este sujeito que está dizendo isso está certo. Pelo amor de Deus, porra. Negócio infantil pra cacete. Né? Ele foi muita raiva, cara. Agora, tem a segunda parte do pronunciamento, que é um acontecimento específico, que foi caso de polícia. Eu não posso nem dar detalhes, mas enfim, eu abri um processo criminal contra essa pessoa. Trata-se de fato de um criminoso, confesso. Né? Então isso está nas mãos da polícia, né? O que aconteceu basicamente é o seguinte: veio na minha DM atacar quem tá quieto, o famoso mexer com quem tá quieto, levou uma lapada. E não leva um desaforo pra casa também, né? E começou a falar que ia me matar. Pô, o que o Thiago já falou que arrumou de briga na adolescência e fase adulta aí é brincadeira. Foi isso. Começou a me ameaçar de morte e falar, eu já matei não sei quantas pessoas, eu sou homicida. Começou a confessar um monte de coisa. E eu vou te matar, eu vou descobrir onde você mora. Então esse foi o meu grande. Mas aí às vezes é blefe, né, cara? No Twitter a gente vê uma porrada de cara falando isso. Pô, uma porrada de maluco pegando foto do Google de arma e falando, aí ó, vou te buscar, hein? Ou então venha me buscar na rua Mariano Procópio 37, pô. Grande erro. Ter falado com uma pessoa que veio atacar quem estava quieto. E aqui é muito interessante, porque o argumento dele né, que fez o pronunciamento no Desinformação. Não interessa quem está certo. Não importa quem está certo nessa situação. O que é muito conveniente. Porque da última vez que ele precisou chutar, né, sumariamente alguém de algum programa, vocês sabem de quem que eu tô falando, ele estava com a razão. Tá, aí é indireta. Ele estava certo. Pelo que eu ouvi da história, né? Ele estava certo mesmo em tirar o cara. Nesse caso em que ele estava certo, estar certo era uma coisa muito importante. Importava muito. Ele ficou horas num programa falando sobre como ele estava certo. Quem vivenciou essa época sabe do que eu estou falando. Horas explicando tintim por tintim por que ele estava certo e por que a pessoa era um Judas. Mas nesse mérito, né, nessa questão, nesse caso específico,
magicamente, ele não dá mais importância para quem está certo. Por que será? Uma confissão. Nessa eu não tô certo, nessa ele tá certo. Mas já que ele tá certo, vamos mudar o argumento. Não, na verdade não importa quem tá certo. Meu Deus do céu, numa discussão em que Parece a FIFA entregando o Ballon d'Or, né? tem duas posições se confrontando, só importa quem tá certo. É a única coisa que importa, inclusive, numa discussão. Quem tá certo. No caso agora, a France Football. Porra. Ou não. Não importa quem tá certo. Isso é uma confissão, tá? Nessa aqui eu não tô certo mesmo. É o modo como foi falado que é o problema. Modo como a coisa foi lidada é que de fato é o problema. Né? É um argumento feminino, né? Que inclusive ele condenava, e já conversamos sobre Pô, ele pegou raiva mesmo de mulher, tá? isso, né? Que é até piada também do Bill Burr, que é... Né, quando você tá discutindo um ponto com a mulher e você tá certo, e ela sabe disso, ela vai fugir do ponto e vai falar assim, agora eu tô com raiva porque você tá sendo grosseiro. Eu tô com raiva porque você tá sendo muito enérgico, bravo. E pelo amor de Deus, né? A falácia aqui também tá escancarada, né? E assim, de fato eu tô certo mesmo. Tenho prova de tudo que eu tenho pra falar. Eu tenho prova de tudo que eu tô dizendo aqui. De fato eu estou certo. Como é que magicamente, né, numa situação, estar certo é de suma importância e eu passo horas falando sobre como eu tô certo. E numa outra situação... Mas às vezes, cara, não importa o quanto você está certo. Não funciona só você dizer que tá certo e só você defender o lado certo. Às vezes você tem que contornar com métodos, tem que recuar um passinho e fazer as coisas do jeito que funciona e não do jeito que não apenas estando certo, entendeu? É complicado. Eu tô com o Thiagão nessa, mas às vezes não adianta só tá certo. Meu primeiro argumento calma, na verdade não importa quem tá certo aqui. Não importa quem começou, não importa quem está certo. O que importa é como a coisa foi dita, é isso que importa. Então, assim, eu acho uma pena, cara, por causa disso aí. Agora, de fato, se a equipe inteira tá insatisfeita com a minha presença e com o jeito como eu tô conduzindo a mim mesmo ali durante os programas, eu tenho que sair mesmo. O que pegou pra mim não é nem isso, né? Se tem um consenso que uma parte do grupo tá sendo um problema, esse cara tem que sair mesmo, ok. O problema é todo mundo tá achando isso e eu não tá sabendo. Não sei se estavam falando entre si. Mas é doloroso. Porém, o traído, o chifrudo é sempre o último a saber, irmão. Não tem o que fazer. Eu não tô falando aqui do lado de fora, tá? De novo, mais uma vez falando isso. Eu não sei se isso realmente aconteceu, mas se tava todo mundo com insatisfação a respeito do Thiago, é normal que ele fosse o último a saber. Não sei, eu faço a menor ideia. Tava realmente no escuro. Por isso foi uma surpresa pra mim. Agora, aquela coisa, né? Eu não sei ser um líder, eu não sei dar ordens, né? Eu sou péssimo em conflitos, eu não sei dar posicionamento sobre o andamento que a pessoa tá tendo ali no programa de tempos em tempos, eu não sei fazer essas coisas, né? Sou autista. Então, assim, todo mundo sabe, né? Que se você tem uma posição que você, né? Se você tá em uma posição que, portanto, você precisa se posicionar sobre as coisas e você não o faz, alguém faz por você. E eu acho que nessa altura do campeonato é nítido quem tá fazendo e qual de fato foi o problema. Qual tipo de autoridade de fato eu digamos assim, me opus e que isso gerou essa retaliação. Porque esses motivos que foram dados aqui, tá conservador, tá falando demais do Olavo, tá falando demais de mulher. Pelo amor de Deus, gente, sempre falei disso. Inclusive de maneira muito mais brutal do que eu falo hoje. Hoje eu falo de maneira muito light sobre isso. Brutal, it's over. Inclusive contra Red Pill, contra misoginia, né? Então é isso, é óbvio que eu tô chateado, eu acho que é de fato o melhor programa que tinha na programação. Não vai ser tão bom. Não só na programação, como no país. Não tem um programa tão bom quanto o Desinformação. Não é tirando o mérito de quem sobrou lá, mas era que cada um tinha uma função bem específica e esse time fazia a coisa de fato funcionar. Não vou parar de fazer podcast. Eu gosto de falar besteira. Eu não vou ficar sem. Meu dia a dia é muito sério e muito sisudo pra eu fazer só isso da minha vida. Eu vou adoecer se eu não falar besteira. Tá dentro de mim, eu faço isso há 10 anos. 10 anos postando conteúdo, mas que eu faço de falar besteira desde que eu nasci. Não vou parar por aqui. Vai ter uma plataforma nova minha, com pessoas, né, que eu vou chamar. Pessoas que sei lá, bicho, que... Se quiser me chamar, tamo aí. Que eu vou selecionar e chamar pra trabalhar comigo. Podem ter certeza que vocês vão ouvir falar de mim em algum programa, com certeza bem humorado, e que vai estar numa plataforma própria também, porque, obviamente, né, para não ser tolhido e não ser
censurado. Mesma coisa do Saco Cheio, né? Que a gente fez uma plataforma fechada para não ficar sendo perseguido, cancelado e tudo mais. Então podem ficar tranquilos, vocês não ficaram órfãos por muito tempo de um podcast meu de humor, tá certo? Eu vou fazer, inclusive, o que eu queria que tivesse sido o Desinformação desde o início. Né? A minha ideia do Desinformação, quando a gente idealizou juntos, lá em 2018, era uma outra coisa, que vocês vão descobrir em breve o que é. E espero que isso seja bem rápido, inclusive, e que em breve vocês já possam estar consumindo esse conteúdo aí. Bom, é isso. Fiquei meio chateado. Cara, mas será que vai ficar tão bom? Quer dizer, não deve ficar tão bom quanto Desinformação, porque não tem como, né? Mas se era a ideia que ele tinha antes, eu acho que a Desinformação provavelmente ficou melhor do que a ideia que ele tinha antes. Com a maneira como eu fui desligado. Um negócio que é um filho meu. É um programa que eu ajudei a dar nome. É um site que eu ajudei a escolher o nome, que eu ajudei a escolher a logo. Ajudei a escolher o formato do programa, o conteúdo. Fiquei muitos anos postando o programa, editando, botando os áudios junto quando era só por Skype, sincronizando, postando na plataforma. Um negócio que eu cuidei com muito carinho, que eu fiz parte por muitos anos. Não tem como eu ter raiva disso, nunca vou ter raiva disso. Eu acho que foi uma coisa muito importante, muito boa na minha vida. Não quero que fique ódio, e de fato não tenho ódio. Fiquei um pouco magoado com a maneira como eu fui, a maneira fria e meio avise-nos se tiver um pertence e colocaremos numa caixa para você buscar na portaria. Quer dizer, você não é bem-vindo para entrar, entendeu? É um negócio assim, corte total e bloquear em rede social, né? E cortar tudo, bloquear em tudo que é possível. Isso é um negócio que não condiz brutal com o posicionamento que foi dado no programa de hoje, que foi um negócio meio light. Ele é uma pessoa, né, brilhante, mas é que ele tá meio assim, quando ele fica neurótico, aí ele peca, né? Mas ele é uma pessoa boa, né? É tipo assim, um bom samaritano, mas bem falso, né? Tipo, qualquer um que tá atento e tá olhando pra realidade e escutou aquilo ali, não comprou aquilo ali, pelo amor de Deus. Então é isso, né? Aquilo pra mim foi um discurso de enganar trouxa. E eu tenho que fazer a minha parte aqui de dizer que quem tá acreditando naquilo ali tá sendo trouxa. Tá? Então essa é a minha parte, né? Meu posicionamento sobre o que aconteceu. Fiquem tranquilos, porque muita coisa boa está por vir. Esse cenário que vocês estão vendo aqui é muito improvisado, eu tô na minha casa. Vai mudar bastante ainda, vão ter boas luzes, você vê que só tem isso aqui de iluminação, não chegou ainda minhas luzes, vai ter uma cortina aqui atrás para dar aquele tom também gostoso de consultório e de sobriedade, para a gente dar seguimento aqui a esse canal. Tô investindo aí, né, câmera, notebook novo e tudo mais, porque agora eu vou precisar produzir o meu próprio conteúdo, porque a vida tem dessas. Seguimos em frente, muito obrigado pela audiência aqui nesse vídeo, por me ouvir até aqui. Grande abraço, se inscreve nesse canal se você quiser continuar acompanhando meu conteúdo por aqui. Eu acho que e nos vemos por aí. Grande abraço e até mais. Então, cara, depois disso eu assisti o Desinformação e achei triste demais. Não é a mesma coisa, né? Na segunda-feira teve. Na segunda-feira não, na quarta-feira teve Desinformação. Não foi a mesma parada, né? Não foi a mesma coisa. E a gente sabe que não vai ser igual, mas teve alguns momentos até bons ali, com convidado e tal, teve algumas coisas engraçadas que os caras falaram, mas teve a sensação de que tava faltando alguma coisa, né? E foi isso. E aí depois, cara, a Bia fez um pronunciamento aí, com alguns stories no Instagram, dizendo que até tinha aparecido no primeiro vídeo ali, mas a gente vai ler com calma, que acabei de ver o vídeo que o terapeuta, entre aspas, aí já começou zaralhando, né? Fez dizendo nas entrelinhas, porque não tem coragem de falar com todas as letras, que eu estou por trás da saída dele no programa. Então, ele não falou isso, não citou o nome dela e ela se doeu, né? Já chamou pra ela a resposta, mas beleza, vamos embora. O que eu já tinha certeza que ia acontecer. Então isso não me surpreende, o que surpreende é que ele ocultou o que fez de fato, e de fato entramos em uma divergência na última segunda-feira. Essa parte do vídeo que ele resumiu correndo e não explicou nada. Na segunda-feira eu recebi um e-mail no Saco Cheio TV com a ameaça de uma pessoa que sabia o endereço do estúdio, disse que iria até lá para cobrar o, entre aspas, terapeuta, devido a um desentendimento entre eles, algo que ele resumiu como uma lapada, mas não explicou o que de fato tinha da parte dele nessas mensagens. Prontamente avisei toda a equipe e não avisei o Arthur porque ele estava viajando e queria que ele ficasse em paz. Aí, meu amigo, aí ela já se perdeu. Aí já se perdeu. Aí o Thiago tem toda a razão mesmo, porque não é função dela, irmão. Ela é o quê? Ela é CEO da empresa? Ela é o quê? O Petri deixou ela tomando conta da parada enquanto ele tá lá? Como é que é essa parada? Né?
Prontamente avisei toda a equipe, não avisei o Arthur porque ele estava viajando e queria que ele ficasse em paz e disse para não fazerem um podcast até o Arthur voltar, pois estávamos sob ameaça. Enquanto isso, essa pessoa mandou fotos de arma e a foto do nosso prédio pro terapeuta. O que o Thiagão falou que não aconteceu, né? Mas tudo bem. E mesmo que tivesse acontecido, né, cara? É o que eu falei, já várias vezes aparece isso no Twitter, nego mandando foto de arma pros outros e tal, falando, pegou do Google e fala que tem. Assim, era pra tocar o programa assim mesmo, eu quero ver o programa, pô, eu pago, eu quero eu quero ver o programa, e se chegar alguém armado lá querendo dar de maluco, era melhor ainda, pô, ia dar um tempero maior pro programa. A partir disso ele começou a medir força comigo, dizendo que eu não tinha poder na empresa pra decidir se teria programa ou não, certo, né, Thiagão 100% certo. Enquanto eu dizia que não era questão de posição, foda-se hierarquia, aí não, tchau, um abraço, tá errada. Aí ela já assumiu que tá errada, firme. A questão era ter recebido uma ameaça pela segurança de todos e de todos ficarmos em casa até o Arthur voltar. Disse a ele que falei para os meninos não irem para o estúdio, ele disse, eu vou falar para eles irem. Aí é o momento que o Thiagão teimou desnecessariamente. É o pavio curto que o Thiagão tem, né, cara? Nesse momento ele podia ser mais frio e meter assim, tá bom, cara, não vamos fazer o programa. E depois espera o Arthur chegar e expõe, ó, ela fez isso, isso e isso, foi completamente desnecessário, ela tá errada. Dá um corte na tua mulher aí, dá uma segurada na tua mulher aí, porque ela tá se metendo em parada que não era a função dela, que ela não tem esse poder. Ela tá dando uma janjada, né? Tá dando uma janjada. Que ela não é presidente, mas muitas vezes atua como presidente do país. Então, se o Thiagão tivesse sido um pouquinho mais frio ali, mas também é difícil saber na hora, né? E eu, como uma pessoa que tem um ego grande também, eu entendo completamente a reação do Thiago. E eu entendo também a Bia querer fazer isso, tá? Porque na cabeça dela, tipo, era uma ameaça muito forte e na cabeça dela, ela tava fazendo o melhor pra todo mundo, poupando todo mundo de uma possível tragédia, tá? Livrando todo mundo de uma possível tragédia, tomando uma decisão que na cabeça dela era melhor, mas que ela não tinha essa responsabilidade pra fazer. E é por isso que o Thiagão estava certo nessa. Durante toda a conversa absolutamente desgastante em que ele insistia em falar que estava certo e eu estava cagando pra quem estava certo, aí ela tá errada. E apenas pensando na segurança de todo mundo. Então, na cabeça dela, ela tá pensando na segurança de todo mundo, mas, meu irmão, é aquilo, né, cara? Sei lá, já aconteceu de, por exemplo, o jogo da Champions League ter ameaça de terrorismo, ameaça de que vai ter bomba, e, e aí os caras, né? Tem gente que fala assim, não, é melhor não ter jogo agora porque os caras estão tendo ameaça de ter bomba. E Mas a decisão não é desses caras, a decisão quem toma é quem tá responsável pelos jogos da Champions League, pelo calendário, pelo evento, e eles que têm que tomar a decisão. Se bota pra ter. Já aconteceu isso no Bayern de Munique, né? Tem ameaça de bomba em jogo do Bayern, e os caras tocaram o jogo assim mesmo. E aí? Né? Entenderam que a ameaça não que era só uma ameaça, que provavelmente não ia acontecer, que não era uma coisa séria, e tocaram o jogo assim mesmo. Então, assim, se a função, se a hierarquia fosse a Bia ser quem toma essa decisão quando o Petri não tá, beleza, show de bola. Ela falou, os caras têm que acatar. Agora, pelo visto, não era ela a pessoa que deveria tomar essa decisão. E por isso que o Thiagão ficou bolado e quis bater de frente. Eu entendo ele querer bater de frente, mas se ele tivesse respirado mais fundo, deixasse acontecer, ninguém ia acontecer. Tudo bem que também não dava pra saber, né? Mas perdesse um programa ou dois programas por causa disso, e depois o Arthur voltava e tudo dava certo, a gente ia continuar tendo desinformação e isso ia ser um episódio só que todo mundo teria ultrapassado. Eh, Ele por diversas vezes tentava tirar o foco no programa em si, rodeando por assuntos irrelevantes como esse cara não vai fazer nada, você não tem posição na empresa para decidir nada, etc, etc. É absolutamente desgastante lidando com isso sozinha, pois eu não tinha contado nada para o Arthur. Ah, então ela falou com alguém que ia tomar decisão, é isso? Então, ela não tinha contado nada para o Arthur, então pior ainda, né? É pior ainda, ela tá mais errada ainda. Sobre as conversas entre Arthur e a equipe, eu não tenho acesso, apenas fomos informados que todos estavam observando as mesmas coisas há um tempo. Quando Arthur soube das ameaças que o cara sabia o endereço do estúdio, do estúdio, que tinha arma e que ele estava aparentemente em surto bipolar, ele mandou um aviso no grupo mandando ninguém ir para o estúdio até ele voltar. Se o Arthur falou isso, aí o Thiagão tinha que acatar. A resposta do terapeuta para esse comunicado foi totalmente infantil e desrespeitosa com o Arthur e comigo, e isso desagradou a equipe inteira também. Mas com você não interessa se foi respeitosa ou não, a parada é com o Arthur, né? E aí, irmão, foi isso. Foi isso que ela falou.
E aí, cara, ó, aí tem um vídeo aqui também, né, que me deixa muito triste ver que o Arthur e a Bia já tiveram esse pensamento aí, e o Thiagão que salvou, e não é na primeira oportunidade, né, mas hoje esteja acontecendo isso com a amizade entre Arthur e Thiago Carvalho. Porra, mas eu cheguei num ponto que eu tava conversando com a minha namorada. Cara, como é que a gente vai fazer pra se matar? Porque não tem mais o que fazer. E a Caralho. gente começou a conversar, meio que a gente tava numa paranoia, né? Mas a gente começou a conversar, tipo, seriamente no sofá da sala. Como é que a gente vai fazer pra se matar? E o cachorro? A gente começou a conversar aí. Que E a gente maluquice. deixa com quem? Faz o que com a casa? E o dinheiro? Doideira essa porra. Aí a mano. nossa sorte é que o nosso amigo, o Thiago, chegou lá e começou a conversar com a gente. Porque senão, não sei. Às vezes. Nossa sorte é que o nosso amigo, o Thiago, chegou lá Triste, brutal, né? e começou a conversar com a gente. Porque senão, não sei. Às vezes. É, cara. E aí teve esse pedaço aí que o pessoal tava citando, né? E aí, cara, o Thiagão postou essa história aqui hoje, tá? Não tem mais volta, mesmo com pedido de desculpas sinceras, passou do ponto de não retorno. E ele, claro que tem volta pra mim sim, não sei pra ele, não precisa pedir, nem precisa pedir desculpas, não tem essas bobagens. Largaria essa merda toda de briga e voltaria segunda-feira pro podcast numa boa. E assistir. Da mulher procurando um som aqui no teatro. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver ali, ó. O do meu rabo é melhor que o de muita mulher. Ah, qual é? Só tudo assim. Qual é? Mulher tira foto assim no Instagram. Eu amo vocês todos. Tá, esse aí é o camarim, aí tem mais um espelho aqui. Penis Lane. In my mouth. Aí, aqui é a entrada do palco. Pô, mas dá pra ver que a energia do Thiago também mudou, tá? Aqui, passa por aqui. E aí, aqui é sempre uma dificuldade que tu nunca sabe o que tá acontecendo. Hashtag reconciliação. Deixa aí nos comentários, hashtag reconciliação. Ai, cara, muito bom. Tá aí. E aí, pra acabar, né, a gente tem uma thread aqui que pode ser, cogitando que seja um bait, né? O maior bait do Saco Cheio TV.
Thiago Carvalho, o expulso versus Arthur Petri, o rato. O maior bait do Saco Cheio TV. Siga o meu raciocínio e comece a cogitar a possibilidade de um bait bem dado em todos os ouvintes. O que eu estou torcendo nesse momento muito para que seja verdade, embora não esteja acreditando que seja, tá? O Will Coruja postou isso aqui. Não é de hoje que eles vêm botando lenha na fogueira sempre que o Petri ou o Thiago faltavam no programa. Os Lazas começavam a dizer que os dois tinham brigado e estavam disfarçando diante das câmeras e que eles não se aguentavam fora do ar. E sempre entraram na onda, isso é verdade, várias vezes acontecia isso. Arthur Petri, no enfadonho pré-show dessa quarta-feira em que anunciou a expulsão do Thiago do Saco Cheio TV, disse que já estava reparando o comportamento do Thiago em relação a puxar assuntos Red Pill e masculinidade desde o começo do ano, que estava ficando de saco cheio disso. Porém, o próprio Petri puxou muito o assunto de Red Pill no seu podcast solo, inclusive convidando figuras da bolha Red Pill como o Bruno do Social Arts. Se ele está tão cansado desse assunto, por que continua trazendo isso à tona? Mais ou menos, né? Cara, não dá pra prever as coisas que o Petri imagina pra conteúdo, né? Ele gosta muito também de ouvir o outro lado. Tanto que o A Deriva era muito isso, né, cara? Ouvir os mais esquisitos e que ele não concordava, né? Trazer os caras pra falar o ponto de vista deles. Vindo para os dias mais atuais, alguns programas atrás, no Desinformação, Petri revelou que em breve eles se mudariam de estúdio. Rolou o papo de ficar com saudade de almoçar na Dirce, a saudade que sentiriam do atual estúdio e dos bons momentos ali. Uma teoria começa a se formar. Então, chegamos ao momento da treta. Na suposta ameaça contra o Thiago, o anônimo disse que sabia o endereço do estúdio e que iria atrás do Thiago. Ligando os pontos da mudança de estúdio e o endereço atual comprometido, logo eles vão se mudar e anunciar a reformulação do Saco Cheio TV. Ao SCTV mudar de estúdio, reformular o site e aumentar o preço das assinaturas, algo que disseram que ia acontecer, vão abrir o Desinformação na segunda-feira e vão revelar que tudo não passou de um grande bait. Cara, eu acho isso muito improvável, tá? Mas eu gostaria muito que isso acontecesse, tá? Então, no geral, é isso, cara. Acabou ou não acabou? Será que vai ter mais? Acho que vai continuar a Desinformação de qualquer maneira, com ou sem o Thiago Carvalho. Mas o fato é que eu já olhei no Saco Cheio TV e não tá mais disponível Notas sobre Notas. O Cagando e Andando acho que também não tá, né? O Tarja Preta FM também já não tá. No último podcast eles não liberaram comentários no grupo e tal. Então, tava uma missãozada. Mas, vamos aguardar pra ver, né? Segunda-feira a gente vai ver como é que vai ser o podcast. E eu espero que eles voltem juntos, cara, porque, principalmente depois desse vídeo aí deles dois juntos na amizade, antes da treta, bateu ali uma nostalgia dos bons momentos e eu espero que não esteja acabando. Se acabar, é triste e eu vou ter que rever alguns podcasts para poder sentir aquela nostalgia, mas vai ter acabado o melhor podcast do Brasil e alguém vai ter que tomar esse espaço, talvez não com a mesma qualidade, talvez não com a mesma maestria, mas vai acontecer. Vai acontecer. Então me digam aí se vocês gostaram desse vídeo, cara. Eu sei que ficou um pouco longo, vai dar quase 1 hora aqui de vídeo. Dava pra ter feito isso aí em live, mas é o que é. Tentei acelerar um pouquinho pra também não ficar longo demais. Me digam o que vocês acharam aí nos comentários. Já segue o canal aí, tá? Já deixa o like se vocês gostaram e tal. Que em breve eu vou começar a fazer mais conteúdos aqui nesse canal, beleza? Um abraço a todos. Valeu!